Olá! Segundo o IBGE, nos últimos 10 anos, a taxa de desemprego saiu de 7,4% para 13% em junho de 2017. Em outros números, são 13 milhões e meio de desempregados no país. Com o mercado desfavorecido, o setor informal cresceu 4,3%, o que equivale a cerca de 11 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada. Para explicar melhor as consequências disso na economia e na vida das pessoas, o Papo.com de hoje recebe o professor Milton Pignatari, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especializado em economia de empresas e bacharel em ciências econômicas. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, agradeço por poder esclarecer algumas dúvidas do pessoal. Muito obrigada. Professor, com essa situação, o trabalho informal já virou formal. Como que a gente pode diferenciar esses dois termos? Bom, na verdade, o trabalho informal ele já existe há muito tempo, né? Ele já vem de muitos anos no Brasil. E com o agravamento da crise, as pessoas têm que ter uma solução alternativa e vão atrás de profissões, vão atrás até mesmo de áreas que eles não têm tanto conhecimento, mas que podem gerar alguma rentabilidade, pode gerar algum valor financeiro para eles poderem se sustentar. Então, o que acaba acontecendo nesse meio tempo? A gente tem não só o problema do subemprego, mas o problema até da redução salarial. E isso faz com que o próprio mercado, a própria circulação do mercado seja afetada. Porque quando as pessoas, evidentemente, têm uma renda menor, elas vão menos ao consumo. Até por isso que a gente está vendo, não só na parte dos empregos, mas nas partes das empresas, das indústrias, uma crescente queda nas vendas. Porque você não tem renda, a pessoa não vai ao consumo. Então, num primeiro momento, a informalidade, apesar de não ser vista com bons olhos, por causa do problema de arrecadação, ela é uma situação que melhora muito a estrutura econômica. Porque ela faz pelo menos que essas pessoas, de uma maneira direta ou indireta, consigam ter uma renda para eventualmente poder ir ao mercado, poder fazer as suas compras, poder continuar consumindo e fazendo com que a roda da economia continue funcionando. Certo. Então, o senhor avalia a informalidade como algo positivo no momento que a gente está vivendo hoje? Sim, sem dúvida. O problema maior da informalidade é que muita gente comenta sobre a falta de arrecadação por parte do governo, porque a informalidade ela não segue uma série de regras que são seguidas pelo trabalhador registrado em carteira. Então, o trabalhador registrado em carteira, ele tem inclusive, né, a empresa tem uma série de obrigações tributárias, previdenciárias, que o trabalhador com registro, sem registro, né, com essa informalidade, ele não vai ter. Então, isso, às vezes, o questionamento é a arrecadação diminui, porque você não tem impostos, você não tem os tributos, você não tem a pessoa com os recolhimentos previdenciários, que podem, no futuro, dar uma melhor condição para a aposentadoria, e isso acaba sendo criticado por causa dessa parte de arrecadação. Mas é evidente que, para o sistema econômico como um todo, é muito importante que você tenha esse giro, que você tenha essas pessoas trabalhando, mesmo que na informalidade, porque elas, de uma certa forma, fazem com que o próprio mercado sendo reaquecido, porque se você tem esse movimento, o próprio mercado passa a ter novamente a necessidade de contratação. Não necessariamente com a mesma carga horária. Hoje a gente também tem muito o que a gente chama da sublocação, né? A subalocação das pessoas, que levam as pessoas a trabalhar menos tempo. E isso também, de uma certa forma, diminui a renda dessas pessoas. Porque uma pessoa que trabalhava, por exemplo, 30, 40 horas por dia, ela passa a trabalhar 20. E isso também, de uma certa forma, diminui essa rentabilidade e faz com que exista uma possibilidade de giro maior. Aí a pessoa vai para a informalidade também. Então, são vários fatores, né? A gente juntando tudo, a gente tem vários fatores, mas negativamente é por parte da arrecadação e positivamente por parte de continuar fazendo girar a economia. Entendi. Você falou em subalocação. É a mesma coisa que subocupação, por exemplo? Sim, é o mesmo termo, né? Alguns autores usam um termo, mas é a mesma coisa. É o mesmo termo que é utilizado, é apenas uma questão de nomenclatura. Certo. Os dados apresentados pelo IBGE são compatíveis com o desempenho econômico recente? Os dados do IBGE, eles analisam desde da cesta básica, desde a variação do índice de preço ao consumidor, eles analisam vários itens, né? Eles analisam vários levantamentos estatísticos que são feitos.
Geralmente, esses números são bem perto da realidade. É evidente que num universo como o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, é muito complicado a gente ter exatamente o perfil de todas as regiões, pelo Brasil também ser um país muito grande, um país continental, é muito difícil você traçar um perfil exato. Mas hoje, com as tecnologias de levantamento, as tecnologias de pesquisa nessa área voltada para o comércio, indústria e prestação de serviço, os números são bem próximos da realidade. Então, a gente pode dizer que esses números refletem realmente o que está acontecendo no Brasil hoje, atualmente. Entendi. O senhor podia explicar um pouquinho como é que é calculada a taxa de desemprego no Brasil? Sim, existem duas formas, né, de cálculo. Uma delas é discutível, por quê? Para descalcular essa taxa de desemprego, a gente tem que considerar a população economicamente ativa. E a população economicamente ativa é aquela população que, dentro da legislação vigente, é passível de estar no trabalho. Então, eu tenho uma limitação de idade, né? Por exemplo, uma criança de 8 anos, é evidente, ela não pode trabalhar, a legislação não permite. Então, a gente tem esse número de população economicamente ativa. Alguns dados, antigamente, faziam um levantamento baseado neste total e determinavam qual era a população desempregada. Só que agora existiu uma mudança nesse cálculo, porque agora eu tenho que considerar a população economicamente ativa que está em busca de trabalho. Esse dado é importante, porque faz uma diferença muito grande. Só para dar um exemplo numérico bem simples e rápido. Eu tenho 1 milhão de pessoas em população economicamente ativa. Se eu tiver 500 mil empregadas, então significa dizer que eu tenho 50% de desemprego. Isso no cálculo que era feito, né, sem nenhum critério. Então, eu tenho 1 milhão, 500 mil desempregados, 500 mil eu tenho 50% de desemprego. Esse dado agora ele não é tão real, por quê? Dessas que estão desempregadas, será que todas estão procurando emprego? Não. Então, eu tenho que reduzir esse número àquelas pessoas que realmente estão desempregadas. Então, do 1 milhão, imagine que 80% dessas pessoas estão procurando emprego. 50 arrumaram e 30 não. Então, o índice não é mais 50% de desemprego, porque 20% dessa população não está procurando emprego. Então, apesar de ela ser população em capacidade, em idade e capacidade de trabalho, ela não está procurando emprego. Lógico, se eu não estou procurando emprego, eu não sou desempregado. Então, eu não posso entrar nessa estatística. Então, agora teve essa reformulação e isso mudou bastante, né? Porque, principalmente, a gente tem muitas pessoas em idade escolar que são população economicamente ativa, mas não estão procurando emprego. Então, elas não são consideradas como desempregadas hoje. Então, isso ajudou bastante a melhorar e trazer uma melhor realidade para o mercado. Até porque o mercado, baseado nesse número, vai criar as ofertas de trabalho futuras. Se eu tenho que criar 20 mil vagas, é muito mais complicado de eu criar 10 mil. Então, esse número real faz com que o próprio mercado de trabalho tenha um conhecimento melhor. Falando, não, realmente, apesar de 20 mil, só 10 mil estão procurando. Então, eu posso trabalhar em cima desse número mais real dentro da economia. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre desemprego e informalidade no próximo bloco, professor. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta falaremos um pouco mais sobre a questão do trabalho informal no Brasil. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e o tema de hoje é trabalho informal. Ao meu lado, o professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Milton Pignatari. Mas antes de retomarmos o bate-papo, vamos conhecer a Dona Hância, uma vendedora de café que montou o seu ponto na Praça da República, no centro de São Paulo. A reportagem é de Felipe Bambassi. Sair de casa sem tomar café
faz parte da rotina de muitos trabalhadores, que precisam se apressar de manhã para chegar ao trabalho. Foi pensando nisso que algumas pessoas resolveram fazer dessa realidade uma forma de ganhar dinheiro. A República é o local de desembarque de centenas de trabalhadores. É um polo comercial da cidade de São Paulo. E é aqui, bem na saída do metrô, que Dona Hansa estaciona seu carrinho de café. Dona Hansa tem muita estrada. Veio do Maranhão para São Paulo ganhar a vida na luta de todos os dias. De segunda a segunda, acorda 2 da manhã, prepara café, chocolate quente e pão com presunto e queijo para a sua clientela fiel. Fui destruída de uma firma, a firma faleceu. Aí eu tive de botar um próprio negócio para mim, para poder vencer. Porque esse é meu ganha-pão e eu já tinha tudo de lá. Já aprendi tudo lá mesmo. Fábio de Andrade, que trabalha com marketing, faz a sua parada no carrinho de café todos os dias. Porque além de ser barato, fica na minha trajetória, né? Passo aqui todo dia, pego e como no escritório. Não é só Dona Hansa que vem aqui vender seus produtos. Devido à falta de oportunidades no mercado, muitas pessoas têm que procurar alternativas para conseguir o seu ganha-pão. E como milhões de brasileiros, Dona Hansa segue suas vendas de todos os dias. Paga suas contas, faz um pé de meia para a sua aposentadoria. Encerra um ciclo de atividades às 8h30 e começa outro logo em seguida, com os preparativos para mais um dia de trabalho. Professor, como a gente pôde ver na reportagem, a Dona Hansa ela investe parte da renda dela na previdência privada. A informalidade, ela é prejudicial de alguma forma para a previdência pública? É se a pessoa da informalidade não tiver, por exemplo, nenhum plano de previdência. Porque se ela tiver um plano de previdência, isso automaticamente já está registrado, isso é registrado pelo governo, todos eles são regulamentados por lei, então isso já indiretamente já está gerando uma arrecadação para o governo, porque ele recebe, né, quando você tem o resgate desses fundos de previdência, você paga um imposto, você paga uma taxa, então isso já está registrado. Agora, se essa pessoa, além da informalidade, não tem nenhum recolhimento tributário, nenhum recolhimento previdenciário, então isso pode afetar, porque aí você não vai ter arrecadação nenhuma. Porque o trabalhador normal, trabalhador registrado em carteira, ele além da previdência que as empresas oferecem, ele obrigatoriamente paga o INSS mensalmente, que é o que vai te dar direito à aposentadoria pelo governo, que é inclusive o que está sendo discutido agora na reforma, né, previdenciária, se aumenta o tempo, não aumenta o tempo. Então esse valor pago é obrigatório descontado em folha, de acordo com o ganho, ele é maior ou menor, então ele é descontado em folha automaticamente. Se o trabalhador é informal, evidente que ele não tem esse desconto em folha. Tá? Então isso também, de uma certa forma, se a pessoa geralmente faz um plano de previdência, então isso está sendo coberto no médio prazo. Certo. No bloco anterior nós estávamos falando sobre desemprego, a taxa de desemprego. Além do desemprego, existem outras causas para a informalidade? Às vezes, aí já entra num aspecto mais psicológico, a gente precisa de um estudo bem mais longo. Às vezes a insatisfação com a profissão faz com que muitas pessoas corram para a informalidade. Às vezes a pessoa tem uma expectativa com relação à profissão, se frustra e acaba não tendo tempo ou não tendo vontade de ir para uma outra área e acaba indo para a informalidade. Então isso também tem a parte um pouco psicológica, afeta um pouco isso. Além do problema financeiro, da pessoa ter sido mandada embora, de ter que fazer um bico, como a gente chama, para tentar uma renda extra e ir para a informalidade, também, não em grande escala, tá? Mas também existe um grupo de pessoas que têm um emprego, têm uma carreira, têm uma profissão, mas não estão satisfeitos, não estão dispostos a entrar novamente numa universidade, num curso técnico e vão para a informalidade porque acham que vão se sentir mais tranquilos, mais seguros naquela situação. Entendi. E quais são as suas expectativas para a economia do país e para a informalidade nessa questão? Olha, a gente está tendo, sem a história do copo meio cheio. A gente não pode dizer nem que ele está vazio, nem que ele está cheio, mas a gente está numa situação que a gente está começando a melhorar. A gente sabe que existem vários problemas ocorrendo na área política nos últimos meses no país, mas a gente está tendo no setor econômico, a gente está vendo uma leve recuperação, mas no atual momento ela é melhor que nada. Então essa leve recuperação está fazendo com que a gente diminua
o desemprego, numa escala pequena, mas diminui o desemprego, começa a ter mais investimentos na área produtiva, na área comercial. Então eu diria que se a gente conseguir acertar alguns problemas muito diretamente relacionados ao governo, como a reforma da política fiscal, a definição das metas, o problema do rombo do déficit público, se a gente conseguir acertar tudo isso, a gente provavelmente 2018 ainda deve ser um ano relativamente difícil, né, até porque é um ano eleitoral, a gente deve ter um ano relativamente difícil, mas se essas medidas forem implementadas, a gente tem uma boa possibilidade de, a partir de 2019, voltar a crescer, não num ritmo acelerado, mas começar a crescer de uma forma mais sustentável. Vamos torcer para isso. Claro, claro. Professor, muito obrigada mais uma vez pela presença. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e ficou sabendo mais um pouco sobre o trabalho informal. O Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa.